Boa tarde. Sejam bem-vindos à 10ª sessão das conferências abertas sobre a inovação, integradas neste mês de julho, o mês da inovação na administração pública. Antes de iniciarmos, solicitamos a todos os participantes que desliguem o som e as câmaras, e isto por forma a assegurarmos as melhores condições da sessão. Lembrar também que poderão utilizar o chat para colocar as questões durante e logo após o termo da intervenção, e essas questões serão apresentadas ao nosso conferencista, que depois irá responder, tornando assim a sessão mais dinâmica e interativa. Para falar sobre o tema de hoje, inovação na saúde, temos connosco o Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, o Dr. João Nuno Rodrigues, a quem agradecemos mais uma vez o facto de ter aceito o nosso convite e a quem passamos de imediato a palavra. Muito bem, boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes e começar obviamente por agradecer ao INA esta oportunidade e a iniciativa obviamente de este mês podermos alargar a participação em diversas áreas em termos desta temática crucial da administração pública, que é podermos melhorar as nossas participações e nomeadamente a gestão aos seus diversos níveis. Neste primeiro quarto de hora introdutório, eu irei tentar em termos de sumário rapidamente abordar o conceito de inovação em saúde, do meu ponto de vista, o que é que eu trago aqui nesta introdução relacionada com esta definição de inovação em saúde. Provavelmente ficarão surpreendidos, já lá vamos. Depois desta mera introdução, irei tentar abordar a questão, o que é que estamos a aprender com a pandemia Covid-19, isto é, há obviamente lições a tirar da pandemia Covid-19, e irei tentar abordar, obviamente ligando sempre aos nossos serviços de saúde, às nossas unidades, e por fim irei tentar fazer uma síntese das medidas que genericamente estão consensualizadas a nível do Ministério da Saúde e que gostaríamos de todos de implementar ou de reforçar a nível das nossas unidades de saúde, sejam obviamente nos cuidados primários, nos hospitais, nos cuidados continuados e a nível da rede de urgência. Como todos sabemos, temos 4 grandes redes a nível dos cuidados de saúde. Então, em relação a este tema pomposo e interessante, que é a inovação em saúde, eu diria que a nível da saúde, o que nesta fase essencialmente deveríamos apostar era em ajudar a construir e a implementar uma visão integradora, centrando o sistema de saúde no cidadão. Todos saberão, todos estarão a ouvir, estarão aqui nesta conferência, é um chavão já gasto, mas era importante reforçá-lo, que efetivamente precisamos desenvolver medidas centradas no cidadão. Obviamente isto é fácil dizer, já veremos que provavelmente é mais difícil. Centradas no cidadão significa, em primeira mão, medidas para capacitar o cidadão a gerir melhor tudo o que é o seu percurso na saúde, e a partir daqui os serviços de saúde têm que obviamente ser adequados, ter circuitos assistenciais integrados, utilizando obviamente a tecnologia existente. Isto é, para inovar nós não precisamos de novas tecnologias, nós precisamos é de ter medidas integradoras que possibilitem a circulação do cidadão nos seus diversos níveis nas unidades de saúde. Isto para vos dizer o quê? A inovação, do meu ponto de vista na área da saúde, passa por criar condições para melhorarmos a acessibilidade ao serviço de saúde, mas esta acessibilidade tem que estar qualificada, significa que tem que estar associada à capacitação do cidadão à literacia. E para isso, quando se fala em acessibilidade, não é só ir bater à porta de um serviço. É a acessibilidade obviamente direta, mas também a acessibilidade indireta, virtual e de diversos tipos de contactos. Obviamente que para isso acontecer nós temos que desburocratizar todo o sistema, isto é, precisamos de apostar em medidas que tenham como objetivo, como meta final, acabar com o papel e eliminar outras que são obviamente desnecessárias. Vários tipos de medidas que se prendem com a capacitação do cidadão. Um exemplo muito simples são as declarações de doença das crianças para regressarem à escola, para justificar faltas. Isto é uma medida de cidadania, não é uma medida médica. Isto é, qualquer encarregado de educação
é obviamente capaz de justificar a ausência do seu educando numa escola. Não é preciso papéis nem declarações, não deveria ser preciso. Se obviamente centrarmos a medida da inovação na capacitação do cidadão. A terceira grande medida tem a ver com melhor articulação de cuidados, obviamente, naquele chavão da integração do circuito das vias verdes que o cidadão deve ter na saúde. E, por fim, isto associa-se a isso e à parte tecnológica, nós precisamos construir um processo clínico único do cidadão, não centrando no hospital, não centrado nos cuidados primários, mas centrado no cidadão. Isto é, o cidadão, o utente, o doente, só precisa ter um processo clínico. Se tiver um processo clínico, será mais fácil para inovarmos todas as medidas centradas no cidadão. Esta era a primeira grande introdução que eu vos queria transmitir em termos do que é para mim o conceito de inovar em saúde. Medidas que estejam encaixadas nestes conceitos que eu acabei de introduzir. Então, na segunda área, eu iria tentar descrever-vos o que é que, do meu ponto de vista, neste caso já não é só do meu ponto de vista, porque obviamente no Ministério da Saúde esta matéria já foi discutida, o próprio cidadão, os outros profissionais dos outros ministérios, de certeza absoluta, também já o perceberam, porque contactam com a pandemia e contactam obviamente com o Serviço de Saúde. O que é que nós estamos a aprender com esta pandemia? Eu direi em termos muito sintéticos que a primeira grande aprendizagem é que a pandemia, o vírus, isto é, o bichinho, trouxe-nos algo que está a estar todos atentos, que é saber programar, avaliar o risco. Isto é, nós não podemos ter unidade de saúde sem uma estratificação do risco. Por isso precisamos de circuitos que criem esta estratificação do risco. A outra grande novidade que se veio confirmar com a pandemia é o valor acrescentado da comunicação não presencial. Uma coisa tão simples como o telefone, o e-mail e obviamente a comunicação virtual como nós estamos aqui a fazer. Isto é, a videoconferência, a telesaúde, a teleconsulta, a teleconsultadoria e a teleeducação são todas atividades da telesaúde, vieram demonstrar que têm que ser implementadas na rotina. Isto é uma aprendizagem que nos pode aproximar o cidadão do Serviço de Saúde. Depois, como eu já disse, mas que volto a salientar, a pandemia vem-nos criar uma necessidade absoluta de eliminar burocracias, de eliminar todos os papéis e coisas tão simples que nós julgávamos já estava generalizada, que era, por exemplo, a assinatura eletrónica, digital, isto é, para podermos, em contactos indiretos, validar documentos, isto tem que acontecer na saúde a 100%. Isto é uma medida centrada no cidadão para não se deslocar. Uma coisa tão simples como esta, uma pessoa, um trabalhador está em casa, está com febre, não precisa sair de casa, precisa de entrar em contato com a sua equipa de saúde ao segundo ou terceiro dia. Se ao terceiro dia estiver bem, tem alta, não precisa de nenhum papel. Se precisar de um papel, ele terá que ser online e há de ir automaticamente para a entidade patronal e para a Segurança Social ou para a Caixa Geral de Apresentações ou para quem ele desconta. Coisas tão simples como esta que nos fazem com que tenhamos medidas simples de desburocratização do processo. A outra que é essencial, que eu volto a reforçar, tem a ver com a criação do processo clínico único, isto é, a saúde tem múltiplas aplicações, múltiplos processos clínicos, tem o processo do hospital, o processo da urgência, o processo do centro de saúde, o processo dos cuidados continuados. Não, nós precisamos de um único processo clínico. É o processo clínico do cidadão. Se fizermos isto, vamos dar saltos qualitativos. A própria pandemia vem-nos mostrar que é preciso apostar no percurso do cidadão no serviço de saúde e não nas profissões e nas instituições. E, por fim, em termos de resumo, há uma inevitabilidade com a pandemia que precisamos de aumentar e apostar na criação de robustas e contínuas redes locais e regionais, isto é, dentro do centro de saúde, com os hospitais de referência, com o poder local, os municípios, as freguesias e os parceiros sociais, as farmácias e PSS, com as estruturas residenciais para pessoas idosas e lares residenciais. A pandemia vem-nos demonstrar que os mais frágeis são os menos protegidos. Isso significa que é necessário conjugar esforços dos diversos setores, e não só da saúde, não só da segurança social. Por exemplo, as estruturas residenciais, locais e regionais, pertencem à segurança social
é óbvio que tem que haver uma parceria com a segurança social, a saúde, a autarquia. Para quê? Para podermos atuar em conjunto e não isoladamente. A pandemia vem-nos ensinar tudo isso. Mas vem também nos ensinar, por exemplo, em material, por exemplo, em equipamentos de proteção individual, que são necessários para todos os profissionais de saúde. Nós devíamos já aproveitar as ferramentas informáticas para ter uma monitorização centralizada com poder local de agir. Não temos. E depois temos, obviamente, dificuldades em gerir todo este tipo de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Como nos veio demonstrar que não tínhamos uma capacidade instalada de centrais telefónicas. O telefone parece-me um meio obsoleto, é o meio mais importante para comunicarmos. Mas para isso temos que equipar, e a esse nível há boas novidades, isto é, o SPMS, o Serviço Partilhado do Ministério da Saúde, na rede 2020, que já está a ser implementada e que esperemos que seja terminada até o início de setembro, estão a alargar a rede de net, e essa rede possibilita determinados serviços onde estão incluídos as centrais telefónicas digitais, com a possibilidade de podermos ter um contacto personalizado com todos os profissionais de saúde com relativa facilidade. Além disso, a pandemia vem-nos demonstrar, se queremos apostar na telesaúde, os nossos computadores têm que estar equipados com câmaras e com som. A maior parte dos computadores na saúde não têm câmaras e não têm som. Por isso, se queremos, obviamente, que haja este acesso virtual, é preciso, obviamente, equipar os nossos computadores de webcams e microfones. E, por fim, é necessário reforçar, e vamos sempre ao início, reforçar a saúde digital associada à literacia em saúde. Isto é, há um enorme potencial com a saúde digital para podermos capacitar o cidadão a utilizar corretamente o serviço de saúde, apostando na prevenção da doença e na promoção da saúde. Isto é, em suma, o que nós desejamos são cidadãos cada vez mais independentes, autónomos, para fazer as melhores escolhas para a sua saúde. Por fim, e porque já me restam só 2 minutos, e também é a síntese desta minha introdução, genericamente, em termos do que poderemos chamar o que aprendemos com esta pandemia, no sentido de modernizar, de inovar o Sistema Nacional de Saúde, genericamente está assente que é urgente qualificar o acesso aos nossos centros de saúde, aos nossos hospitais, aos nossos serviços de urgência, e para isso nós precisamos de dotar os centros de saúde e os hospitais de centrais telefónicas inteligentes, na nuvem, onde seja possível um envio automático de SMS aos utentes, com a indicação da hora e do dia da marcação das consultas e com mensagens proativas em termos de literacia em saúde, uma coisa tão simples como esta. Implementar tudo o que é a telesaúde, como eu já foquei, e para isso necessitamos, obviamente, de equipar os nossos computadores. É necessário, e aqui é interministerial, porque envolve muito o próprio Ministério da Administração Pública, o Ministério da Segurança Social, o Ministério da Justiça, eliminar burocracias desnecessárias em relação a vários atestados, a várias declarações. É necessário apostar na qualificação do plano de vigilância dos doentes nos lares e nos domicílios, e para isso é preciso, obviamente, articular segurança social e saúde. É necessário qualificar o percurso do cidadão, e aqui volto a salientar, urge introduzir no processo clínico do utente um único processo e não processos centrados nas unidades de saúde diferenciadas. E, por fim, é preciso reinventar no processo de monitorização de desempenho das unidades de saúde, reinventar a contratualização, o compromisso, isto tem muito a ver com a gestão, não em resultados específicos, mas em resultados globais, isto é, em resultados em saúde, onde também seja valorizado os contactos virtuais e telefónicos. E, genericamente, a minha introdução terminava aqui e, obviamente, continuo para estar disponível para a interação em termos de perguntas e respostas, seja de que tipo for. Bem, muito obrigado, Dr. João Nunes Rodrigues, pela intervenção global, integradora, passando por vários domínios para nos ajudar a compreender
a situação e nomeadamente a resposta do Serviço de Saúde, Serviço Nacional de Saúde à questão que vivemos hoje em dia, de pandemia Covid-19. Lembrar a todos os participantes que têm o chat, bate-papo entre aspas, para colocarem questões que queiram ao nosso conferencista e para, em função disso, também terem respostas. Mas enquanto elas não surgem, íamos introduzindo aqui nós já algumas questões, Dr. João Rodrigues, e a primeira é esta. Falou muito de lições aprendidas, portanto tem sido um curto período de tempo vivido muito intensamente. Esta situação trouxe inovação disruptiva ao setor da saúde? Trouxe, e a minha esperança, eu já lá vou explicar, a grande revolução teve a ver com a organização que foi necessária na maior parte das unidades de saúde, hospitais e centros de saúde, de programar em tempo próprio para qualificar o atendimento indireto, seja ele telefone, mail ou por imagem. Por imagem ainda tem sido pouco, porque a maior parte das nossas unidades de saúde não tem o equipamento necessário, mas estamos em crer que em breve haverá condições para que isso aconteça. Isto é, a pandemia, tendo em conta o risco que existe de, obviamente, um doente infectado poder infectar outros, obrigou a que muitos contatos que eram em presença física, todos tivéssemos consciência que é possível fazê-los em contactos indiretos ou por via virtual. E aqui é uma grande inovação. É capacitar em simultâneo, quando eu estou a fazer isso, o cidadão, o doente, isto é, a partir do momento em que há uma aceitabilidade de contactos indiretos, eu também estou a capacitar o cidadão, porque o cidadão vai ter que fazer um esforço de aprendizagem, de saber gerir um exame, por exemplo, isto é, recebê-lo, interiorizá-lo e transferi-lo. E em simultâneo haver uma leitura, obviamente o virtual nunca é uma presença física, cria maior responsabilidade de ambas as partes. E aqui há, sem querer, o conhecimento deste curto espaço de tempo, que estamos a capacitar mais o cidadão com este tempo do virtual e do contacto indireto. Isto é uma boa prática. E por isso, rapidamente, em termos técnicos, chegamos, por exemplo, ao consenso que nos cuidados subprimários, isto é, no centro de saúde, nas nossas unidades de saúde familiar e nas nossas unidades de cuidados personalizados, desejavelmente os contactos indiretos deviam ser 50% do tempo do médico ou do enfermeiro de família. Agora, isto significa o quê? Significa que eu estou no meu horário de trabalho a programar metade do tempo para programar atividade deste género, para ter tempo para atender o telefone, para ter tempo para responder aos mails e para ter tempo para marcar videoconsultas. E isto é uma grande inovação, ao contrário do que se podia pensar, não é? Nós estamos a falar de tecnologia neste momento já quase obsoleta, que é o telefone e o mail, e até a própria videochamada, não é nada de novo, mas foi preciso a pandemia alertar-nos e validar, porque esta é a parte mais importante, tanto de um lado como do outro, porque tem havido, felizmente, boa aceitabilidade da parte do cidadão a perceber que é possível essa questão. Outra questão importante no processo da burocracia. A pandemia, por exemplo, normalizou procedimentos de eliminar papéis. Isto é, no ano de pandemia havia atestados que em fotocópia não eram, em fotocópia quer dizer, em PDF, diremos nós, em scanner, por mail não eram aceitos e passaram a ser aceitos. Nós não queremos isto é, nós queremos obviamente a qualificação. Queremos que a assinatura online, virtual, seja normalizada. E ela já existe, como todos nós sabemos, na administração pública. Mas ela não está normalizada, só está normalizada nas receitas médicas. Nós queremos que ela seja implementada em todos os documentos. Para quê? Para que possamos ter um contacto indireto. Isto é, não necessita o cidadão de ir ao centro de saúde, ao hospital, buscar o papel da presença física, o papel do outro Estado, seja do que for. A sua história clínica, se ele quiser. Há aqui realmente mais valia sobre isso. Dr. João Rodrigues, os dados apontam para o facto de as teleconsultas terem aumentado significativamente relativamente a 2019, que é expectável. E, portanto, isso também requer, como dizia há pouco, um certo nível de literacia
da parte dos utentes, dos doentes, dos cidadãos em geral. Ana Carreiro coloca uma questão que nesta questão é necessário também garantir que existem contactos diretos, sobretudo do profissional de saúde com o cidadão mais idoso, que não tem acesso às vezes aos meios e nem ao conhecimento para. É uma questão importante. Estamos de acordo. Isto é, o virtual não é para substituir a presença física na sua totalidade. É para completar. E o doente idoso que está isolado, que precisa fazer 200 km para ir ao Hospital Central, em vez de vir cá 3 vezes por ano, pode vir só uma se ele andar controlado e se esse controle for real. E para ser real tem que haver intervenção médica na enfermagem, no seu processo clínico e no contacto virtual. E esse contacto virtual pode ser feito na junta de freguesia, pode ser feito na vizinha, no vizinho, desde que os profissionais de saúde assim o queiram. Isto é, eu cada vez acredito mais que o potencial existe no nosso cidadão, mesmo no nosso cidadão iletrado. Basta ver o que se passa com o telemóvel. Isto é, a grande generalidade da população utiliza o telemóvel. O que nós precisamos de criar é os profissionais aceitarem que na sua carga de trabalho existe tempo qualificado para dar resposta a este meio de complemento. Não é meio de substituição. Eu não posso, há N situações em que tem sem presença física, isso não está aqui em causa. Mas eu posso fazer outra sempre por uma imagem. Eu posso ver o pé de alguém que está a 200 km da minha unidade. E eu, obviamente, não consigo ter a certeza da imagem que estou a ver, marco-lhe uma consulta programada para o devido tempo. E ele já vir no horário que lhe der jeito a ele e a mim. Portanto, há aqui um processo relativamente simples do meu ponto de vista. Nós não podemos perder esta oportunidade, porque se a perdermos, provavelmente iremos regredir. Muito bem. O cidadão, o utente, pode contribuir também para a melhoria e para a inovação que é feita relativamente a estes cuidados e estes acessos em proximidade? Pode ele ter um papel enquanto ator? Tem. Só com o envolvimento do cidadão é que nós poderemos fazer isso. Mas para isso o Serviço de Saúde tem que ter a tecnologia apropriada e disponível para o cidadão, obviamente, participar. Eu dou os simples exemplos. Só desde há 1 ano e meio é que nós na saúde temos um e-mail institucional, que antes não tínhamos. Neste momento todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, todos têm um e-mail institucional. É o primeiro grande passo para eu poder normalizar o e-mail como uma ferramenta de contacto com o meu utente, com o meu doente, não é? Porque não pode ser no meu e-mail pessoal. Estamos a falar de uma profissão. Portanto, o Ministério da Saúde já deu esse salto. Agora o que é que falta? É capacitar o cidadão, mas para isso os meios têm que estar divulgados, as regras de acesso aos meios têm que ser conhecidas, isto faz parte da gestão integradora, que o tem que fazer com as autarquias, com as juntas de freguesia, com as associações de utentes, com a comunidade, usar corretamente o meio do profissional de saúde. E aqui já nós não teremos as corridas às portas abertas, são por exemplo as urgências, nem as portas abertas que são as consultas do dia. O cidadão necessita ter um conforto que tem uma resposta atempada. Eu ando a dizer isto há muito tempo, o cidadão não é burro, entre aspas. É muito mais inteligente do que nós pensamos. Agora, o Serviço de Saúde, e por isso é que eu digo, a pandemia é uma oportunidade, e cada vez acredito mais nisto, de nós termos esta transformação interna para captarmos o cidadão. E ele irá com toda a certeza aderir. E, portanto, aproveitar a janela de oportunidade para não se voltar ao que era a prática anterior. Dr. João Rodrigues, temos aqui uma questão também colocada que é particularmente interessante, de Vítor Alexandre. Ela tem basicamente 2 facetas, é extensa, mas eu vou sintetizá-la. Pergunta, primeiro considera e depois pergunta: o processo clínico do utente parece uma excelente ideia? A questão é em que medida é que ela é execuível face aos atuais condicionalismos e circunstâncias. E depois avança e pergunta ainda se é execuível também termos um processo clínico único que não seja aplicável apenas ao setor público, mas também ao setor privado. Portanto, seria universal dentro do sistema global de saúde. Certo. Totalmente execuível. Eu estou a falar à vontade que, enfim,
tenho lutado por ele há muitos anos e ainda só fizemos uma pequena parte, mas já existe uma parte do processo clínico único. Nós temos uma plataforma de dados em saúde, que neste momento se chama RSE, que está acessível à maior parte dos profissionais de saúde, onde a informação comum já migra, nomeadamente do hospital e do centro de saúde. Por isso essa parte já existe. E já existe a medicação e já existe o registro clínico dos hospitais e do centro de saúde, obviamente quem escreve. O que se passa é que neste momento nós temos alguns handicaps. Primeira questão, nós continuamos a ter múltiplas aplicações que não falam umas com as outras. Segundo, nós já temos muitos hospitais que não estão totalmente informatizados. Nós temos a informatização total no centro de saúde, isto é, as unidades do centro de saúde, as USFs, as unidades de cuidados personalizados, estão totalmente informatizadas, já não há papel, mas no hospital ainda há muitos serviços com papel. Por isso, o que é que aqui falta? É acelerar este processo de informatização do processo clínico hospitalar e de generalizar a história comum. O que nós temos defendido, e aqui posso dizê-lo porque é uma informação que tem a ver com esta matéria, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, a SPMS, tem esta matéria, e ainda recentemente se vai avançar com um projeto que é a medicação crónica, os exames auxiliares de diagnóstico, as alergias, os internamentos e os contactos para estar nesta plataforma comum. É o primeiro passo para termos um processo clínico comum, que poderá depois evoluir no futuro. Em relação à medicação, ela também já existe a informação, seja para o público ou para o privado. Como se sabe, qualquer médico, independentemente de exercer no público ou no privado, pode prescrever e a medicação é comparticipada. Por isso, neste momento, tudo o que é comparticipado já aparece na informação clínica desta plataforma comum. O que nós pretendemos é que rapidamente possamos ter tudo isto integrado. Eu, obviamente, que não sou informático, diria que isso se faz para amanhã, não é? Os informáticos dizem que sim, mas depois dizem que não, mas tecnicamente estou convencidíssimo, se mudarmos de paradigma e se efetivamente as nossas organizações trabalharem para centrar no cidadão o processo, nós iremos lá mais rapidamente. Se continuarmos a apostar na instituição, nós nunca lá iremos, como se imagina. Muito bem. Temos mais uma outra questão, João Paulo Xavier, e que ele pergunta basicamente qual é o nível de acesso que o cidadão ou o utente deve ter ao seu próprio processo clínico. Legalmente é total, desde que, e neste momento é total, no portal da saúde, na área do cidadão. A questão que se levanta neste momento é que ainda poucos dados vão ser transferidos. Mas legalmente é total, isto é, o que está a ser criado e foi criado pela SPMS no portal do cidadão é estar acesso à sua história clínica. E o cidadão tem acesso e pode escrever, pode pôr lá o seu peso, atualizar a sua tensão arterial, colocar dados de exames que faz. Essa tecnologia já existe e essa ferramenta já existe. A grande questão é que isto ainda não está integrado e cria aqui uma enorme responsabilidade ao cidadão. Não é? E isto, como nós não temos esta capacitação desde o início, torna as coisas muito mais complexas. Isto é, isto deveria andar em paralelo. O processo clínico único deveria, obviamente, estar integrado com o que o cidadão tem acesso na área do cidadão. Mas é um passo que tem que ser dado e que terá que ser o caminho. Esperemos que demore menos tempo do que estava previsto. O roteiro da inovação também aqui. Exatamente. Na sua abordagem integradora sobre o tema, falou, ao fim e ao cabo, quase sinteticamente, uma trilogia de fatores: pessoas, processos e tecnologia, como sendo particularmente importantes para o sucesso daquilo que é o resultado e a humanização também dos cuidados de saúde. Coloca alguma hierarquização nestes três fatores? Considera-os de igual equidistância? Exatamente idêntico. Aqui é uma questão de comportamentos. Nós temos pessoas, temos processo e tecnologia. A questão é que não estão integrados. Ponto. Dou um pequeno exemplo. Exemplos simples, práticos, que neste momento já estão a ser desenvolvidos, mas que demoram mais tempo, porque é uma mudança comportamental e nós não mudamos comportamentos com um clique, nem com um programa. Não é? Precisamos, obviamente, mudar muita coisa. Um pequeno exemplo. Por exemplo, determinadas especialidades. Posso dar um exemplo
que nós estamos a trabalhar aqui no centro com a urologia. A urologia é uma especialidade que só deve existir em centros, enfim, maior especialidade. Os centros universitários, etc. E só existe a esse nível com a sua dimensão. É uma área em que é possível a primeira consulta do cidadão, do doente, em vez de ser feita no Hospital Central, onde há urologia, era ser feita entre o médico de família e o urologista. Pessoas, já temos médico de família, temos urologistas. Processos, é só escrever que a primeira consulta, em vez de ser pedido por via eletrónica para o doente lá ir e o hospital marcar a consulta, é um contacto entre o médico de família e o urologista e que marca o dia na agenda. Tecnologia já temos, podemos usar o Zoom, podemos usar o que quisermos, o Teams, é o que quisermos. É só marcar e acordar a hora. Então o médico de família fala com o urologista e discute o caso. Estão a ver a grande diferença? Isto é que é centrado no cidadão. O doente está em casa e vai ser dito a seguir ao doente o que é que ele precisa de fazer. Provavelmente nunca vai precisar ir à urologia. Há outros que vão precisar ir à urologia. Vai logo até para o bloco. Vai fazer o pré-operatório todo no ambulatório, não é? E quando for para o hospital só vai à cirurgia. Coisas deste género. Nós podemos ter N questões deste género, nomeadamente com a questão da integração de cuidados. Isto é, a questão ser previamente resolvida entre profissionais, entre serviços, não é? E pôr a pessoa, então, a circular. Portanto, e esperar em casa. Não é? Outro exemplo tão simples que é o dia-a-dia. Hoje, o telefone para a Saúde 24. A Saúde 24 diz-me que eu tenho que ir no próprio dia a uma consulta no meu médico de família. Certo? E então, eu, cidadão, João Rodrigues, vou ter que me deslocar ao meu médico de família. A que horas? Não há hora. Só sei que é no próprio dia. Bom, uma coisa tão simples estamos a tentar fazer agora já, e tem a ver com o Covid, não é? Centrando no cidadão. Em vez, eu vou dizer, a Saúde 24 vai dizer a mesma coisa, só que vai dizer assim, olha, o senhor espera em casa, está em casa, vai continuar em casa, a sua dúvida, os seus sintomas merecem um contacto telefónico com o seu médico de família, espere calmamente em casa que o seu médico vai te telefonar. É completamente diferente, já viu? Isto é possível. O que é que acontece? A Saúde 24 vai mandar um alerta para o processo clínico do médico de família e é o médico de família que vai ter a responsabilidade de entrar em contato com o cidadão. Não é? Pronto, são pequenas coisas. Isto é que é integração. Não é? Coisas simples que põem a circular o cidadão para programar cuidados. E se for necessário, este exemplo que eu estou a dar do CN24, do Serviço Nacional do 24/24, de ir a uma consulta, vai acordar a hora com o médico. Certo? Até pode ser uma consulta, uma videoconsulta, porque não? Mas isso é um acordo entre o médico e o doente, não há problema nenhum. Muito bem. Estamos a aproximar-nos do nosso tempo, ainda assim tempo para duas questões. Na sua apresentação falou muito na questão do foco no cidadão, no utente, e da importância que isso seja feito de uma forma integrada, com a implicação de redes, com trabalho intersetorial, e falou não só no sistema de saúde, mas também fora dele, envolvendo as autarquias, a segurança social, as associações que estão no terreno e conhecem a comunidade. Temos caminho para fazer aqui neste trabalho colaborativo, ou já estamos num patamar que a nós dá uns níveis de tranquilidade e também de entusiasmo para continuar a evoluir neste campo? Também aqui a pandemia nos trouxe diferenças. Um pequeno exemplo que toda a gente conhece, foi criado pelo Governo um secretário de Estado regional para a integração, não é? Da pandemia. Temos um secretário de Estado que supervisiona a saúde, a segurança social, as forças policiais, as escolas, quem é que é mais? Bom, estão a ver? Isto é pela primeira vez, foi preciso ver o Covid, para haver um secretário regional de proximidade que está a colocar todas as semanas à mesma mesa estes diversos setores. Isto é o primeiro grande passo para evoluirmos. E as autarquias. Obviamente isto não chega, não podemos ficar por aqui, mas isto é o primeiro grande passo para podermos ir em frente. Não é? E se isto for alimentado ao mais alto nível, como este exemplo, estou convencidíssimo que, obviamente, os planos de ação de cada ministério vão ter que ter uma componente sempre básica que tem a ver com o modelo colaborativo, com o modelo de integração.
E isto, obviamente, será um salto seguinte, mudando comportamentos. Para terminar, uma mensagem importante que eu foquei rapidamente tem a ver com o processo avaliativo. E aqui eu também tenho que ser integrado, centrado no cidadão. Eu costumo dar um exemplo muito simples, toda a gente percebe. Nós não precisamos, por exemplo, o doente diabético. Nos cuidados subprimários nós temos um indicador que é o doente diabético controlado. E tem que ter X coisas. Não é? O que eu preciso para o doente diabético é que ele não seja internado no hospital. Imagino que eu tenho um indicador que é único e que me avalia do meu trabalho no centro de saúde pelas vezes, neste caso, de não internamentos. Não é? Eu faço aqui uma mudança de paradigma. O que eu preciso é menos doença. E o que nós normalmente contratualizamos é mais doença. Não é? Por isso, isto é um mero exemplo. A própria contratualização em saúde tem que ser mais resultados em saúde, mais saúde e menos doença, para podermos, obviamente, ter um processo mais integrado. Muito bem. Dr. João Nunes Rodrigues, seguramente que ficaríamos aqui mais tempo, mas estamos mesmo no termo. Apenas para dizer que antes de encerrarmos, informar que esta gravação será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação API. Informamos que terça-feira, dia 28, às 15 horas, temos uma nova conferência aberta, intitulada Inovação na Avaliação de Políticas Públicas, em que é conferencista o Dr. Manuel Cabogueira, chefe da equipa multidisciplinar da Unidade Técnica de Avaliação do Impacto Legislativo. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt, e, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. João Nunes Rodrigues e a todos os participantes. Boa tarde e esperamos por vós na próxima sessão. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado.